Eu vou ler somente o último versículo, a conclusão que o rei Salomão chega de todos os seus pensamentos, de tudo o que passou sobre o seu coração, sobre os estudos que ele fez. Ele tem uma conclusão. E em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, esta é a conclusão. Eis a conclusão. Agora que se ouviu tudo, tema a Deus, e grande a sua, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Para isso, os seres humanos foram feitos. Pois Deus levará ao juízo tudo o que fazemos, incluindo cada segredo, seja ele bom, seja ele ruim. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito, e traga, Senhor Jesus, aos nossos corações o ensinamento da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar, irmãos. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Essa é a conclusão de todo um estudo de uma vida. Interessante, né? Se nós estivéssemos no último momento da nossa vida, qual seria a conclusão hoje que você teria da vida? A gente passa a vida inteira querendo coisas, correndo atrás de coisas. E às vezes a gente esquece de toda a lição que a vida nos dá. A gente esquece dos ensinos que nós deixamos de aprender, porque às vezes estamos tão focados em tantas coisas. A gente está focado na nossa construção profissional, depois nós estamos focados na nossa profissão, nas conquistas que nós vamos ter da nossa profissão. Depois a gente fica focado na família e o que nós vamos ter, qual é o resultado dessa família. A gente passa a vida inteira correndo atrás das coisas. E a gente aprende tantas coisas. Ao longo da nossa história, a gente vai aprendendo tanta coisa. A gente aprende quando criança, a gente aprende quando adolescente, quando jovem, quando adulto, e até quando estamos envelhecidos, nós aprendemos. Só que às vezes nós não paramos para analisar o que nós aprendemos. Nós não refletimos na lição que a vida vai nos dando. A palavra de Deus mostra que Salomão, ele teve uma grande responsabilidade. E a responsabilidade que Salomão teve foi de ser melhor que o seu pai. Ser melhor que o rei Davi. E não é fácil ser melhor de alguém que já foi o melhor. Ser melhor quando a gente é comparado com o pior é mais fácil. Como eu já ensinei vocês, todo ser humano gosta de se medir pelo outro. Então, ao me medir com o outro, eu percebo que o outro é inferior, eu me envaideço. Mas quando eu vejo que ele é superior, eu o invejo. E nós precisamos aprender a lidar com esses dois sentimentos. O sentimento de quando eu me sinto superior ao outro e o sentimento de quando eu me acho inferior ao outro. Todos nós vamos usar como parâmetro a vida do outro. A gente olha as pessoas de sucesso e aonde elas chegaram, a gente se espelha num modelo de sucesso. A gente nunca vai se espelhar no modelo de fracasso. Não é verdade? Quando a gente quer vencer na vida, a gente coloca como alvo as pessoas que conquistaram e não as pessoas que fracassaram. Não é verdade? Ninguém vai usar como parâmetro para vencer na vida alguém que é um derrotado. Pelo contrário, os derrotados só servem de modelo para a gente não ser o que eles são. Por isso nós, quando encorajamos nossos filhos, a primeira coisa que nós fazemos é: estude para você não ser assim, né? Faça para que você não seja ou não faça isso, não é?
E quando nós queremos encorajá-los a ser grande, nós falamos assim: está vendo fulano? Fulano estudou, fulano fez, fulano trabalhou muito nessa vida. Olha, ele não era nada, mas olha, a gente o tempo todo se compara. O tempo todo a gente usa as pessoas como parâmetros para a gente saber onde a gente quer chegar. Eu me lembro que nas conversas que eu tinha com meu pai dizia assim: filho, você começou muito mais cedo do que eu, você vai chegar mais longe do que eu cheguei. Mas eu olhava para o meu pai e falava assim: pô, mas meu pai é muito bom no que ele faz. Quando meu pai pregava, eu admirava a forma como ele pregava. E aí você fala assim: será que um dia eu vou poder chegar perto do que ele foi? Comparação. Uma comparação que faz com que a gente possa se dar bem na vida, ou a gente pode se dar muito mal. A verdade é que nós não sabemos a linha onde separa o exagero das coisas. Às vezes nós queremos vencer tanto que a gente não percebe aonde a gente se perdeu. Por isso, quando a gente fala assim: a sabedoria te guarda, lembra? O discernimento te protege. Você vai ter a capacidade de sentir, quando você tem bom senso, você tem a capacidade de sentir para poder tomar boas decisões. E se a minha capacidade de sentir está errada, então não tem nada que me pauta, não tem nada que me limita. Eu vou fazer, e não importa se eu vou passar por cima das pessoas, se eu não vou passar por cima das pessoas, simplesmente eu estou fazendo algo para que eu possa alcançar sucesso. E aí a gente vê tanta gente maltratando as pessoas, tanta gente arrogante, tanta gente soberba. Eu estou falando isso porque Salomão, de alguma forma, ele tinha alguém muito melhor do que ele no reino. Ele teve alguém muito melhor que ele. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Mas não porque Davi, ele estudou para ter sabedoria, não. Davi aprendeu com a vida. Davi aprendeu que temer a Deus o levava a algum lugar, em algum lugar bom. Porque um pastor de ovelhas que estava ali, trabalhando e servindo para o seu pai, cuidando do patrimônio do seu pai, e que todos os dias encontrava na sua rotina um tempo para adorar a Deus, um tempo para ficar na presença de Deus. Davi, ele levava as ovelhas de madrugada para pastar, porque não podia ser levada as ovelhas num horário um pouco mais tarde, porque o calor era muito grande. Então, quando vinha o calor, as ovelhas já tinham que ter se alimentado, e agora era a hora de elas repousarem debaixo das sombras, das árvores, dos montes. Então, todas as vezes que Davi tinha que levar a ovelha para pastar, ele tinha que sair praticamente de noite, com a brisa sobre o pasto, para que as ovelhas pudessem se alimentar, e pudessem se alimentar num tempo fresco. Porque a gente sabe, a história diz que, os estudiosos dizem, né, que no deserto se faz muito frio à noite, mas muito calor de dia. Então, há uma diferença térmica muito grande de um momento para o outro. Então, Davi usava da sabedoria para isso. Então, havia um período onde Davi, ele não ia fazer nada. Ele ia ficar descansando, esperando a hora de voltar para casa. Mas nessas horas, Davi buscava a Deus. Nessas horas, Davi falava com Deus. E numa desses momentos, Davi foi chamado a estar em sua casa, pois um profeta estava lá para falar com ele. E naquele momento, aquele jovem que sempre escolhia um momento para adorar,
aquele jovem que sempre escolhia um momento do seu dia para se separar para falar com Deus, este menino se tornou rei. Este menino recebeu o poder de Deus para conduzir o seu povo. Nós sabemos que não foi fácil a vida de Davi, nós sabemos que as coisas não aconteceram assim de forma tão fácil, como muitas pessoas querem que aconteça. Às vezes as pessoas querem autoridade, mas não querem pagar o preço dessa autoridade. Às vezes as pessoas querem assumir postos, mas não querem assumir a responsabilidade dos postos. Poxa, quem não gostaria de ouvir Deus dizer assim: agora você vai ser rei do Brasil. Agora eu vou poder mudar o Brasil. Você vai ser o dono do Brasil. Todo mundo agora vai ter que falar com você. Agora você é a autoridade máxima do Brasil. Poxa, que legal. Mas e para chegar até lá? Qual é o percurso? Qual é o caminho? O que vai ter que ser feito? Não, as pessoas só querem a ordenação. As pessoas só querem o poder outorgado, que é o poder dado por Deus. Está entendendo? Davi recebeu, parece tão simples, foi de graça o profeta ir lá derramar azeite sobre a sua cabeça. Mas ele teve toda uma história de vida, onde ele teve que perdoar quem perseguia. Ele teve que recomeçar. Ele teve que confiar em Deus. Ele teve que lidar com enfermidades. Ele teve que lidar com processos de fome, de sofrimento e de solidão. Para que quando ele chegasse, ele pudesse aproveitar toda a lição de vida, para ele poder ser um bom rei. Ele se tornou um rei segundo o coração de Deus, porque diante de tantas adversidades, mesmo tendo poder, ele não se deixou levar pela posição que ele estava. Ele era muito bom. Salomão, a palavra do Senhor diz que ele era sábio. Ele pediu a Deus discernimento, sabedoria, e ele se tornou o homem mais sábio, o homem que se tornou mais rico e poderoso da terra. Mas diante de tantos aprendizados, de tantos ensinos, ele não aprendeu. Diante de tanta sabedoria, um homem que sentava para ficar observando, um homem que sentava para ficar estudando, um homem que estava o tempo todo adquirindo informação, ele chega no final de todo o seu estudo. Todo estudo tem um TCC, né? Quem já fez a faculdade sabe. Quando você termina a faculdade, você vai ter que apresentar o seu TCC. E a TCC, a sigla... Trabalho de conclusão de curso. No ITQ, o pessoal do terceiro ano, durante o terceiro ano todo, ficam apavorados com esse TCC. Não sabem o que fazer, mas estão lá o tempo todo pensando no TCC. Pois é, Salomão fez um TCC da vida. E a conclusão de tudo que ele aprendeu: tema a Deus e guarde a sua palavra. Tema a Deus e guarde a sua palavra. Ele não poderia ter usado essa conclusão para ser melhor que o pai dele? Ele não poderia usar essa conclusão para se superar? Não. Ele chegou a essa conclusão porque depois de ter tudo, percebeu que não tinha nada. Mesmo podendo ser melhor, foi pior. É importante que a gente entenda, porque a vida deve ser vivida com fé, visando valores de Deus. Essa é a conclusão. A vida deve ser vivida com fé, visando os valores de Deus. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós não vamos ser felizes se a nossa vida, nós não vivermos ela com fé,
e com valores de Deus. E isso, na prática, a gente tem visto pessoas dizendo assim que tem fé. Fé não é simplesmente crer que Deus existe. Fé é crer que estes mandamentos são melhores para nós. Isso é fé. Fé é para fazer sacrifício? Fé é para fazer rituais? Isso não é fé. Porque a gente está cansado de ver pessoas fazendo rituais que na hora que precisam realmente ter equilíbrio para tomar decisões, saem fazendo as coisas precipitadamente. A gente está cansado de ver gente dentro da igreja dizendo que tem fé, mas na hora que as coisas apertam, elas desesperam e jogam tudo para cima. A gente vê pessoas falando de fé, e cantam, e dançam, e servem, mas na hora que precisam agir, não agem. Salomão está falando da fé no mandamento, a fé em Deus. Temer a Deus é ter fé, sabendo que aquilo que é nos orientado, nós temos que viver, não porque temos que ter medo daquilo, mas é porque aquilo é que vai nos levar a realmente ter qualidade de vida. Eu nunca vou saber ao certo se eu fui melhor que o meu professor, mas eu absorvi o ensinamento e procuro trabalhar para que eu possa ser melhor que o professor. Está entendendo? A gente precisa adquirir na nossa vida o prazer de ser melhor do que aqueles que nos ensinam. Nós precisamos ter este alvo, já que naturalmente temos o costume de nos comparar uns aos outros, então que a gente aprenda a correr atrás para sermos melhores do que aqueles que nos ensinam. Porque se a gente for igual, a gente já é pior. Se você for igual àquele que te ensina, você é pior que ele, porque ele já te passou as informações de uma história de vida, e você poderia ter aprendido com a história de vida dele, e não cometer os mesmos erros que ele cometeu. Você poderia ter dado passos muito maiores, mas não deu. E ele te deu todas as ferramentas para que isso pudesse ser feito, mas você não fez. Então, se você chegou ao mesmo lugar, tem pessoas que dizem assim: olha, eu vou ser igual ao meu discípulo, meu discipulador. Só que o discipulador pegou algo do zero e construiu alguma coisa. Você só mantém o que foi construído. Porque se precisar construir, você não sabe, você só sabe manter o que foi construído. Salomão, ele não conseguiu nem manter. Porque quando nós olhamos o que era e o que se tornou o reino de Salomão, e como ele terminou, mostra que ele foi muito pior daquele que ele admirava e queria ser melhor. Nessa manhã, o Espírito de Deus manda eu ministrar essa palavra ao coração de vocês, para que vocês entendam que nós temos muitas lições. Todos os dias temos lições. Ontem vivemos um dia maravilhoso, mas um dia de muitas lições. Um dia de muito aprendizado. É triste quando nós olhamos para as pessoas e dizem assim: eu sou assim mesmo, é o meu jeito. Irmão, pessoas podem ser transformadas, pessoas podem ser mudadas, se deixarem, se permitirem. Ah, eu faço isso porque eu já aprendi assim mesmo. A gente desaprende, irmão, e aprende algo novo. A gente tem a capacidade de absorver novos ensinamentos e aprimorar aqueles que nós já temos. Nós podemos ser melhores. Nós podemos ser melhores, podemos fazer as coisas de forma ainda mais perfeita. A gente tem que aprender a rever nossos ensinamentos. A gente tem que aprender a rever nossos hábitos. Nós temos que aprender a rever as formas como nós estávamos acostumados a fazer as coisas.
Não temos que aceitar essa frase, olha, eu sou assim mesmo. Muda isso nessa manhã. Muda esse entendimento. Deus pode te melhorar. Deus pode melhorar a sua vida. Deus pode melhorar a sua família. Deus pode melhorar o teu casamento. Deus pode melhorar os teus sonhos. Quando a palavra do Senhor diz assim, olha, os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, o Senhor está nos mostrando que a nossa capacidade de avaliação, ela é muito inferior. Ela é muito inferior. É difícil, gente, lidar com teimosia de gente que quer passar a vida inteira sendo tolo. Deus dando a sabedoria para que as pessoas cresçam, e as pessoas não querem aprender, as pessoas não querem evoluir. Ontem, nós fizemos um trabalho melhor do que fizemos da outra vez. Mas por que fizemos um trabalho melhor? Tivemos erros e tivemos falhas? Tivemos erros, tivemos falhas. Na próxima a gente vai melhorar. E no outro vai ter erros e vão ter falhas? Vão ter erros e vão ter falhas, mas nós vamos melhorar. Se nós não fizermos um senso crítico, e às vezes tem pessoas que têm problema com isso. Tem pessoas que têm problemas de você dizer assim, olha, não ficou bom. Não está legal, podemos melhorar. Tem gente que ouve isso, é sempre crítica. Sempre uma crítica. E a crítica, ela não constrói, ela não vem só para a gente ser ofendido, não, irmãos. A crítica vem para nos consertar. A crítica vem para arrumar a casa. E nós precisamos ter esse senso crítico o tempo todo dentro de nós. Será que eu não posso fazer melhor? Será que eu não posso aprimorar nessa área, aprimorar naquela? É assim que nós fazemos. Se Deus tem nos proporcionado viver coisas abençoadas, é porque a gente está aprimorando. A nossa igreja está aprimorando, está melhorando cada trabalho. Nós não vamos ser perfeitos, mas se nós estivermos o tempo todo olhando para as nossas vidas e vendo que poderíamos melhorar mais, irmãos, a gente vive o paraíso. Por isso Salomão diz, se você temer a Deus e guardar os seus mandamentos, se você viver a vida com fé e viver a vida com valores de Deus, a sua vida vai melhorar. Porque a dele piorou, tendo conhecimento e sabedoria, a dele piorou. Porque ele abandonou a fé, abandonou os mandamentos. O mesmo homem que desfrutou de um harém de mulheres, ele diz, aproveita com a mulher da sua juventude. Um homem que esbanjou tanta riqueza, percebeu o quanto ele era miserável, o quanto ele era pobre. Ele chegou à conclusão de que a melhor coisa para a vida é viver com fé. Porque o pai dele foi um homem de fé. E viver os mandamentos de Deus, pois o pai dele foi um homem temente a Deus. Nessa manhã, eu quero que nós possamos refletir naquilo que podemos melhorar. O que podemos melhorar como pai, como vô, como mãe, como avó, como tio, como tia? O que podemos melhorar como irmão, como irmã? O que podemos melhorar como profissionais? O que podemos melhorar como alunos? O que podemos melhorar como trabalhadores? O que podemos melhorar como homens e mulheres de Deus? O que podemos melhorar ministerialmente? E não simplesmente dizer assim, eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeito. Me engolam. Me engolam. Ele chega à conclusão de que Deus levará ao juízo tudo o que fazemos. Tudo o que fazemos. Incluindo os segredos maus e os segredos bons. O Senhor levará a juízo todos os nossos segredos, maus
e bons. Nessa manhã, o Espírito de Deus manda eu trazer essa palavra a vocês. Porque entendo que Ele nos ama. E Ele quer que a gente possa ter maior qualidade de vida. Entendo que Deus quer que nós sejamos melhores. Entendo que Deus quer nos aperfeiçoar, nos modelar. E quanto mais formos suscetíveis a isso, a palavra do Senhor nos ensina que nós somos como o barro na mão do oleiro. Você modela barro seco? Você modela barro duro? Não. Você modela barro. Aquele que está sujeito a ser moldado. Se você for um barro já seco, não tem o que fazer. Quem diz assim, eu sou assim mesmo, já está dizendo, já estou no meu formato final. Quem diz, eu sou assim mesmo, está dizendo, eu fui feito, estou pronto e é assim que eu sou. Mas quem diz, Senhor, quero viver uma vida com fé e guardando o seu mandamento, está dizendo, eu ainda posso se transformar. Se o Senhor olhar e ver que não está bom, pode estragar e fazer de novo. Pode começar a obra tudo, amassa tudo de novo e começa tudo de novo. Se nós deixarmos, Ele aprimora o vaso. Se nós não queremos, o vaso é isso aí. O que serve um vaso velho? Para que serve um vaso sem utilidade? Entendo que quando o oleiro faz o vaso, ele já está fazendo o vaso para um fim. Quando nós vemos um vaso que não tem utilidade, para que ele serve? Ou ele serve para ser quebrado, ou ele serve para guardar lixo. Porque ele não é decorativo e ele não é útil. Está entendendo? Ele não serve nem para alegrar o ambiente. Ele não serve nem para ser usado para um determinado fim. Se o vaso era usado para colocar azeite, ele não vai poder colocar azeite. Se o vaso era para colocar qualquer outro tipo de produto, ele não vai servir para nada. Se ele não serve para nada, então pelo menos que ele seja bonito. Porque se for bonito, coloca no lugar, vai trazer alegria para o ambiente. Mas se ele não é bonito e ele não tem utilidade, o máximo que ele vai servir é para ser quebrado ou para ser colocado no canto para colocar carcareco, sujeira, lixo, coisas que não servem para nada. Vamos deixar o Espírito de Deus mudar a gente. Vamos parar com esse negócio de eu sou assim mesmo. Vamos parar com esse negócio de dizer assim, eu já fui criado, já estou pronto, já é assim mesmo. Vamos deixar a vida levar, não é verdade? Não. A gente tem a oportunidade de termos uma vida melhor. Nessa manhã, Deus vem demonstrar todo o seu amor para nós, mostrando que Ele quer que a gente seja melhor em tudo. Por quê? Porque quando você se torna melhor em tudo, Ele sabe, Deus sabe que os outros vão usar você como parâmetro. Que você não seja o parâmetro de fracasso para as pessoas olharem para você e dizer assim, não quero ser como fulano. Que você não seja esse parâmetro. Que você seja o parâmetro das pessoas que querem chegar a algum lugar. Que você seja o parâmetro das pessoas que vão conquistar alguma coisa. Que vão ser melhores que vocês, até para que as pessoas falem assim, olha, eu aprendi com fulano. Fulano era a referência para mim. E aí todo mundo vai dizer, poxa, que bênção. E aí todo mundo vai olhar para você como referência e para aquele que aprendeu com você, porque foi melhor que você. E assim nós vamos aprendendo a ser melhores e melhores e melhores. Quando eu olho para a geração dos pequenininhos, é interessante, né? Porque quando eu lembro da minha geração,
surgiu o Atari, CCE, Odyssey. A gente brincava com aqueles videogames e meus pais olhavam aquilo e ficavam brisando, que eles não sabiam nem como que ligava o Atari. Eles não sabiam nem como jogar, né? E pegar no controle. E a gente ficava rindo deles, porque eles não sabiam nem mexer no Atari. Hoje a gente não sabe nem mexer nos Xbox. A gente não sabe mexer nos jogos. A gente fica olhando, para que serve isso? E os menininhos pequenininhos já estão lá. Check, 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 check. A gente pega o computador, fica cheio de coisa. Aí não vou mexer nisso, vai que quebra. Aí eles pegam o negócio. Check, 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 check. Não é verdade? Isso para mostrar para vocês o quê? Alguém chegou até o Atari. O outro passou do Atari. O outro veio e passou do outro, e veio passando, e veio passando. E se hoje nós temos jogos cada dia mais reais, é porque alguém aprendeu com alguém e foi melhor que ele, para aprimorar a técnica e aprimorar o conhecimento. Se nós hoje temos medicamentos que tratam e nos abençoam muito, houve alguém que chegou na morfina. Hoje já tem alguém que já chegou na solução. O que fez a morfina foi bom? Foi ótimo. Ele aliviou a dor de muita gente por muitos anos. O cara morreu sem dor. Agora chegou o outro que não veio só trazer a morfina para a dor, mas ele veio trazer a solução para a enfermidade. Então, se o outro aprendeu a não ter dor, o que quis estudar mais trouxe a solução. Deus quer que a gente aprenda. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente evolua. Ah, pastor, mas eu sou velho demais. Então, velho é vaso que não tem utilidade. Porque eu já mostrei para vocês que quando nós somos como crianças, a gente está sempre em evolução. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é para que a gente seja como criança. Se eu sou criança, eu tenho sempre a evoluir e a crescer. Eu já estou adulto, quer dizer, já estou formado, já estou pronto. Se você está pronto e não está bom, ó, cantinho para você. Mas se é como criança, então deixa Deus aprimorá-lo e abençoar a sua vida. Tenho certeza que o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai nos orientar e vai nos abençoar. A gente, ontem, pudemos ver 12 pessoas sendo batizadas. 12 pessoas que se juntam aos 7 que batizamos no primeiro batismo. Isso quer dizer que ao longo do ano nós pudemos entregar a Deus 19 pessoas. Poxa, em 14 anos é o maior número de pessoas batizadas em um ano que nós tivemos. O maior. Mas por que nós batizamos mais? Porque nós somos privilegiados, tivemos a sorte? Não, é porque em 14 anos o ministério vem se aprimorando. A gente se aprimora na forma de receber, a gente se aprimora na forma de ministrar, a gente se aprimora na forma de servir, a gente se aprimora, a gente se aprimora, a gente se aprimora, a gente se aprimora. O dia que nós estivermos batizando no ano 70, no dia que nós estivermos batizando 1000, o dia que nós estivermos batizando dezenas de milhares, você vai lembrar assim, olha, um dia a gente já batizou 2, um dia a gente já batizou 4, um dia a gente já batizou 60, um dia a gente já batizou 70, e aí a gente vai lembrar assim, foi fácil? Não foi, mas se nós não tivéssemos aprimorado o nosso trabalho, nós nunca chegaríamos aonde chegamos. Se hoje, podemos dizer assim, hoje, podemos ter a alegria de comemorar essas 19 almas dadas ao Senhor, nós comemoramos porque nós nos aprimoramos do ano passado para cá. E o ano que vem, nós vamos ser melhores do que fomos em 2015. Por quê? Porque cabe aperfeiçoamento, cabe melhorias, cabe como fazer com maior excelência, cabe como fazer com um sorriso no rosto, não com aquelas carrancas. Não é?
cabe fazer as coisas com prazer, cabe mudar a forma de falar, cabe a forma de ministrar, cabe mudar todas as formas. Esse ano nós entregamos, acho que quase 500 marmitex, 800 marmitex. Ano passado, quantas nós entregamos? Nenhuma marmitex o ano passado. Esse ano, 800 e quase 800 marmitex. Podemos melhorar? Ano que vem a gente pode passar e passar lotado. Por quê? Porque o primeiro ano foi quase 800 até agora, né? Porque ainda tem até o final do ano. Podemos chegar próximas às 1.000 ou até passar das 1.000. Aí você fala assim, por quê? Porque aprimoramos. Porque melhoramos. E eu tenho certeza que é assim que a gente vai mudando a vida das pessoas, é assim que a gente vai mudando a história de vida das pessoas, as suas famílias, e é assim que nós vamos fazendo a obra de Deus. Deus nos criou para quê? Para que a gente tenha temor dele e vivamos a sua palavra. Precisamos viver com fé, visando os mandamentos de Deus, para que a gente possa ter qualidade de vida. Em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para você.